Olá, na videoaula de hoje vamos falar sobre a camada de transporte da pilha TCP/IP, com destaque para os seus dois protocolos, o TCP e o UDP. Pensando na pilha, a gente está na segunda camada mais acima, que conversa diretamente com a camada de aplicação, que, só relembrando rapidamente, tem um conjunto de protocolos, sendo que cada protocolo é usado por um subconjuntos de aplicações, de tipos específicos. Então ela fica entre a camada de rede, que tem o protocolo IP, e a camada de aplicação com seus diversos protocolos. A ideia é que ela forneça comunicação lógica entre aplicações de hospedeiros diferentes. Então eu tenho dois hospedeiros, e eu consiga de alguma forma garantir a comunicação lógica entre as aplicações, os processos que estejam lá presentes. Então, preciso garantir o transporte dessa informação. Só para a gente ter uma ideia de um problema simples, uma coisa é eu fazer o transporte de uma mensagem, do tipo, bom dia. Outra coisa é eu querer transportar um vídeo de 1 GB. Como que isso pode ser feito? Quem cuida disso para nós? A camada de transporte. Então, a camada de transporte vai tentar garantir para a aplicação isso com uma relação direta a ela. Então, os protocolos de transporte são executados nos sistemas finais, como a nossa figura aqui ilustra. Ora, para o emissor, ele quebra as mensagens da aplicação em segmentos e envia para a camada de rede, que vai enviando pelas diversas redes até que chegue no receptor. Lá ele remonta esses segmentos e passa para a camada de aplicação. Lembrando, numa aplicação real, eu posso ser ora emissor e você receptor, e em um outro momento o contrário. Existem mais de a ideia é que exista mais de um protocolo disponível na nossa pilha TCP/IP, que são os dois, o que leva à fama do nome da pilha, que é o TCP e o UDP. A camada de rede, ela tem como objetivo a comunicação lógica entre os hospedeiros, entre as máquinas. Então, ela dá lógica para os equipamentos. E a camada de transporte, a comunicação lógica entre os processos e aplicações. Ou seja, ela dá lógica para as aplicações. Uma dá lógica para os equipamentos e a outra dá lógica para as aplicações que estão rodando naquelas máquinas. E ela é totalmente dependente dos serviços da camada de rede, por questão básica da hierarquia do modelo. A ideia é que a gente tenha, no nosso caso, mais de um protocolo. A gente vai entender um pouquinho do porquê. Existe um protocolo confiável que garante a ordem de entrega, que é o TCP. Ele trabalha com controle de congestionamento, controle de fluxo e é orientado à conexão. Então, a ideia aqui é tentar garantir que algo seja enviado do emissor para o receptor. Existe um outro protocolo não confiável, sem ordem de entrega dos pacotes, chamado DP, que é a que a gente chama extensão do melhor esforço do IP. Então, a ideia é tirar um pouco a rigidez do TCP e tentar ganhar agilidade. Só que tem hora que eu preciso de um e hora o outro me traz mais benefícios. Alguns serviços não disponíveis na camada de transporte, que é garantia a atrasos e garantia de banda. Aí a gente começa a falar sobre outras coisas que não são foco da nossa videoaula, que é qualidade de serviço, que a gente chama de QoS e QoE. Então, são regras de qualidade que a gente tem, onde a gente busca elementos na rede e algumas regras para poder tentar garantir essas qualidades, que não são natas desses tipos de protocolo. A ideia é trabalhar, então, com a multiplexação e demultiplexação desses pacotes, ou seja, boa parte dos dados que a aplicação está tentando enviar, ainda mais atualmente, eles são grandes, ou seja, são muitos bytes que eu tenho que enviar. Então, o que acontece na verdade? A camada de transporte não consegue enviar tudo junto, ela quebra isso em segmentos. E aí tem a ideia de você multiplexar e demultiplexar esses segmentos para que eu consiga chegar até lá. E o que acontece? Numa situação real, um cliente que eu tenha, um hospedeiro meu, ele roda várias coisas ao mesmo tempo. Ele tem vários serviços rodando na minha camada de aplicação. E para isso, eu não vou estar recebendo pacotes que são exclusivos, ou melhor, segmentos que são exclusivos de uma determinada aplicação. Eu vou estar recebendo de vários.
Então, o que precisa acontecer aí? Né? Eu preciso saber lidar com esse monte de pacote diferente que está chegando. Ou seja, saber reuni-los e entregá-los para as aplicações correspondentes. Então, é muito importante ter esse tipo de habilidade. E isso a gente tem a ideia de multiplexar e demultiplexar esses pacotes, que na verdade são segmentos de uma determinada informação que eu estou querendo utilizar numa aplicação minha. A multiplexação no host emissor, ou seja, coleta dados de múltiplos sockets, envelopa os dados no cabeçalho, usado depois para a demultiplexação. Então a ideia é, eu estou recebendo várias aplicações, sou camada de transporte, eu preciso saber lidar aí com esses múltiplos sockets, gerando esses meus segmentos e mandando para a camada de rede. Já a demultiplexação no hospedeiro, no nosso receptor, ela entrega os segmentos recebidos ao socket correto. Então eu tenho a comunicação entre eles, onde eu preciso garantir o quê? Que os meus processos, lembrando, um processo é um programa, é um software em execução, através daquele socket consiga comunicar com outras aplicações de mesma natureza. Um desktop que você tenha do WhatsApp consiga conversar com outro, um navegador com outro e assim por diante, com o seu respectivo servidor. Então o socket, só lembrando, é um canal virtual de comunicação entre o emissor e o receptor. E este canal é referenciado por portas, no receptor e no emissor, gerenciados por um protocolo de transporte qualquer. Ou seja, eu estou recebendo aquelas portas, quebrando, mandando, o outro cara recebe na outra máquina e consegue juntar esses segmentos e mandar para o socket, para a porta correta. Isso é extremamente importante para que a informação da aplicação chegue para a aplicação correta. Então, o mecanismo de endereçamento na camada de transporte é o número da porta. O número da porta de destino identifica o endereço da entrega e o número da porta de origem identifica o endereço da resposta. Ele discrimina entre muitos processos que podem rodar simultaneamente. Obviamente não pode haver conflito, não pode ser usado os dois ou mais processos para a mesma porta. E é identificado por um número inteiro de 16 bits, permitindo portas de 0 a 65.535. E o que acontece? Aí você tem as agências de padronização, no qual elas determinam que determinadas portas são para determinados serviços. As portas, as 1024 primeiras portas, elas são reservadas, depois você tem um número de portas que são registradas e outras portas dinâmicas, que aí você usa para qualquer aplicação que você mesmo queira desenvolver. Algumas portas são bem conhecidas, como a porta 80 para o HTTP e o SMTP, a porta 25. Então são portas bem clássicas aí, utilizadas nos nossos computadores. Mas qual o motivo da porta, Só reforçando. Essas aplicações, elas querem acessar a rede quase que ao mesmo tempo. Ou seja, está todo mundo querendo acessar a rede. Então, a gente precisa garantir alguma regra do jogo. Então, como que a gente sabe de quem é o pacote a ser enviado ou recebido? Associe ele a uma porta. Você dá um endereço e você sabe como chegar ali rapidamente. Vamos falar um pouquinho do DP, que é o User Datagram Protocol. É o protocolo de transporte que a gente chama de sem gordura, ou seja, ele é rápido, ele não tem muita coisa além da informação. É o serviço também chamado Best Effort, ou seja, melhor esforço. Os segmentos DPs podem ser pedidos e entregues fora de ordem para a aplicação. Então, você não garante que aquilo está chegando, e se você quebrou em 5, não obrigatoriamente vai chegar na ordem do envio. Pode ser que chegue o primeiro, depois chegue o terceiro, depois chegue o quarto, eu aguardo esse cara e trato da forma que a minha aplicação pode tratar. Ele é sem conexão, ou seja, não existe uma conexão entre o emissor e o receptor, que é o que a gente fala que não há apresentação entre os dois UDP, simplesmente é humano, e cada segmento UDP é tratado de forma independente dos outros. Mas por que existe esse cara, sem essas regras? Simples, ele é simples, a ideia é ser simples. Não há um estado de conexão, nem no transmissor, nem no receptor. O cabeçalho de segmento ele é reduzido, ou seja, um número menor de bits,
e não há controle de congestionamento. O DP pode enviar segmentos tão rápido quanto desejável. Ele simplesmente envia lá para o cara. A gente tem um esboçozinho aqui, onde a gente tem porta do emissor, porta do receptor, alguns outros campos complementares do nosso cabeçalho, né, o DP, e os dados em si. Ele é muito usado para aplicações multimídia contínua, que é o nosso stream, desde que sejam tolerantes à perda e sensíveis à taxa. Então, a gente consegue trabalhar isso bem. Perde um quadro, perde outro, a tua videoconferência continua funcionando. É óbvio que pode ter algum lagzinho que te atrapalhe, mas a webconf continua funcionando. A transferência confiável sobre DP, a ideia é acrescentar confiabilidade na camada de aplicação e recuperar erro de uma específica aplicação que eu tenho. Tem vários famosos, o DNS, que já conversamos, Você tem o SNMP, que é para controlar dispositivos na rede, e vários outros, Por exemplo, a maioria dos jogos usam esse tipo de protocolo para funcionar. Já o TCP, que é o cara mais nobre ali na comunicação, assim como o TCP, a ideia é a comunicação fim a fim, ou seja, os elementos intermediários não lidam com esse protocolo específico. Ele é ponto a ponto, um transmissor e um receptor, ele não é um para vários. Por exemplo, uma webconf pode ser de um para vários, então o DP funciona bem, o TCP não, ele é conectado. Buffer de transmissão e recepção, para tentar garantir que tudo seja enviado e tudo seja recebido. Ele pode trabalhar com a ideia de dados full duplex, ou seja, transmissão bidirecional na mesma conexão, no mesmo, como nós estabelecemos conexão, tanto eu posso enviar quanto você. E ele tenta trabalhar com o máximo tamanho de segmento possível. Por quê? Cada rede tem uma limitação no tamanho do segmento, dado suas características, principalmente físicas. Então é calculado dado todas as redes que eu passo, qual é o máximo tamanho que eu posso ter, e eu trabalho com esse máximo tamanho. Então, uma rede, para simplificar, ela consegue trafegar em 100 bytes, a outra em 90, a outra em 120. Qual que é a menor que a gente consegue todo mundo trafegar? 90, é essa que nós estamos e vamos embora. E é orientado à conexão, ou seja, tem uma apresentação, uma troca de mensagem de controle para iniciar, eu sou fulano, beleza, eu sou ciclano, vamos conversar, vamos... E aí passa a funcionar. Isso gera uma sobrecarga tanto no tempo quanto no volume de dados, mas tem como objetivo garantir que tudo que seja emitido chegue num outro ponto, e se não chegar eu peço de novo. Como que é feito o estabelecimento da conexão? Eu quero estabelecer a conexão, eu mando um quadro SYN para você, você fala assim, beleza, eu posso conversar com você, eu vou mandar uma sincronização com um quadro de ACK para dizer, beleza, estamos dentro. O cara que quis iniciar o remetente ou o emissor, ele usa um ACK para dizer, beleza, a partir de agora estamos conversando, e a partir daí passa a enviar os dados. Então tem uma regrinha de aceite dos dois lados, antes da gente começar a fazer transferência de dados. Se fosse o DP, manda dado, e seja o que Deus quiser. O término da sessão, terminei de mandar os dados, eu mando um quadro tipo fim, você manda um quadro, eu aceitei o fim, e estou confirmando o fim com você, eu falo, beleza, também aceitei, está tudo feito. Esse é o modo ordeiro de término de sessão. O modo abrupt ao invés de mandar um fim, eu mando um reset e um abraço pra gente. Mas e se o remetente cair, tem um timeout? Dado o timeout, ele também vai finalizar essa sessão de comunicação entre os dois elementos, lembrando que é sempre fim a fim essa comunicação. A gente tem várias portas e vários protocolos, Dois famosos que nós já conversamos, é o FTP para transmissão de arquivos e o SMTP, que tem a ver com a transmissão de mensagens eletrônicas ou e-mails. Então a gente tem reservados para aplicação do domínio público, reservados para aplicações comerciais cadastradas ali e desregulamentados que a gente possa fazer uso. O sequenciamento do TCP, como que pode ocorrer isso daí? Porque lembrando,
eu estou tentando garantir que tudo que seja emitido seja recebido. E se eu não recebi, de alguma forma a gente precisa conversar sobre isso. Então, eu mando a partir da sequência do primeiro byte e envio 100 bytes, por exemplo, que essa é a capacidade nossa de transporte, como nós já conversamos nos slides anteriores. Depois eu mando do 101 e vou mandar 50, só para demonstrar que nem sempre eu preciso mandar tudo, né? A capacidade máxima. Aí eu já cheguei no 151 e eu mando do 151, né? Por exemplo, mandando 200. Então eu vou mandar sempre isso, né? Então eu aviso, dado que eu já mandei até tal, eu vou mandar uma próxima quantidade. E aí eu saio mandando os dados para você. E essas informações aqui são campos do nosso cabeçalho de comunicação. O aceite para isso, né? Eu aviso, você falou para mim, estou mandando a partir do primeiro, mandei 100. Você fala assim, eu aceitei e estou aguardando a partir do 101. Aí você manda a partir do 101 e manda 50. Eu falo, eu aceitei, eu estou aguardando a partir do 151. E assim vai a comunicação. Esse é uma forma, né, da gente enviar, receber e confirmar. Eu posso ter o cumulativo, onde eu mando, por exemplo, 100, depois 50, depois 200, e você manda o aceite de tudo. Então, eu estou esperando, né, por exemplo, 3, 5, né, segmentos serem enviados, eu recebi esse cara e mando o aceite do bloco. Ou até onde eu recebi. Eu posso ter dado um ACK do 151 para você. Aí você entendeu, putz, mas eu mandei bem mais que isso, então vou ter que mandar novamente os demais. Então essa regrinha é legal para a gente entender que existe mais de uma forma. O que eu ganho isso em relação àquela? Né? Eu posso mandar vários sem esperar o aceite. O que eu perco dessa em relação àquela? E se o cara perdeu os 100 primeiros? Né? Aí ele vai ter que me avisar que não recebeu aquele cara e eu de alguma forma vou ter que repetir. Então sempre existem lados positivos e negativos, tudo depende muito do tipo de agilidade que eu quero na aplicação para com isso. O TCP, nós não vamos lidar muito na nossa disciplina de fundamentos de redes de computadores, mas ele trabalha com a ideia de janelas, que a gente chama de janelas deslizantes do TCP. O que é isso? A ideia é que eu siga, né, acompanhe um determinado conjunto de segmentos. Tá? Por exemplo, 4, 5, 10. Para eu poder receber mais, eu preciso fazer com que os primeiros, minimamente, estejam recebidos. Ou o bloco todo, para eu poder deslizar a janela de recepção. Certo? Então é importante eu trabalhar com isso. Eu tenho limites dessa minha janela. Por exemplo, no exemplo aí, a de recepção. Então eu vou mandando esse cara, né, e eu tenho capacidade de gerenciar o recebimento ou não de até 2.000 bytes. Eu não posso receber mais nada além disso. E qual o desafio? Eu posso trabalhar com janelas diferentes. A janela do emissor não obrigatoriamente ser igual ao do receptor. E aí a gente tem que controlar esse tipo de comunicação e de diferenciação. Mas a janela facilita assim, eu checo essa janela, terminou ela, né? Ou eu passo para uma janela nova, ou simplesmente eu venho deslizando a partir do momento que os últimos foram confirmados. Né? E a gente tem uma janela de conversa, no qual a gente está gerenciando a emissão e a recepção desses pacotes. Né? Que se você quiser aí, você tem várias videoaulas, vários livros que vão detalhar isso, mas não é muito foco da nossa disciplina aqui. Então, a confiabilidade do TCP em cima dessa janela. Por exemplo, aqui, eu enviei o 101, né? Enviei o 201, enviei o 301, que é a janela que eu tenho aqui de emissão. Né? Você manda o aceite até o 401, né? E fala assim, lembre-se, o ACK eu aceito e estou esperando o 401. Quer dizer o quê? Que eu recebi os 400 primeiros. Aí eu tento mandar o 401, 501, 601, que é o da minha janela de envio. Né? Só que por algum motivo o 501 se perdeu. Não perdemos o pacote, deu problema no roteador que ele passou, alguma coisa aconteceu e perdeu ele. Eu estou mandando o aceite até do 400. Né? E estou pedindo para você reenviar a partir do 501. Você que é esperto, fala assim, já mandei o 601.
vou mandar só o do 500 e vou ver o que dá. Se logo em seguida eu mando do 500, o ACK do 501, quer dizer que eu recebi, né? Que eu recebi esse cara completo lá. Então, perdi esse cara, disse que eu não recebi, mandei de novo, aí eu dou aceite não pro 601, mas pro 701, porque esse cara aqui eu já recebi. Ele fazia parte da minha janela. Eu havia recebido esse. O 501 eu não havia recebido, mas o 601 eu recebi. Quando eu recebi o 501, eu dei o aceite na janela inteira. Aí eu e você mudamos de janela, por exemplo. E aí a gente tenta negociar esse conjunto até que ele esteja satisfeito e a gente passa para o próximo. Né? Com isso a gente tenta garantir que tudo que eu quero enviar você recebeu e assim consecutivamente. E lembrando, nós temos dois protocolos diferentes rodando na mesma camada, no mesmo equipamento, sem problema nenhum. Né? Então a gente tem a camada física, a camada de enlace, a camada de rede, né, que é o IP, depois a gente tem duas camadas diferentes, que são dois protocolos, o TCP e o UDP. Na hora que eu vou mandar do IP para a camada de cima, eu mando ou para um ou para outro, e esses caras tratam suas aplicações com agilidades um pouco distintas, e aí a gente consegue fazer a camada de transporte atingir o que a camada de aplicação necessita dela. Bom, o papo da nossa videoaula é esse, e a gente volta numa próxima videoaula. Um abraço.